Vamos fazer aqui uma rápida exposição, não é palestra, até em razão de não ter tido com o governador Maranhão e com o senador Lira condições e tempo suficiente para sabermos se o nosso pensamento, aquele que nos levou a votar a cada uma das teses, a cada um dos temas, será o mesmo posicionamento que os nossos companheiros do PMDB no Senado tomarão. Claro que existe uma orientação que o PMDB adotou, alguns posicionamentos em relação ao sistema político, em relação ao financiamento público, privado ou misto, em relação à permanência ou não de coligações proporcionais. Eu quero crer que no cômputo maior, geral, nós nos assemelhamos em alguns desses posicionamentos. Nós fomos convidados pelo PMDB, quando chegávamos à Câmara Federal, e eu fiquei muito honrado, porque dos 3 integrantes da comissão especial, que foi criada por um firme propósito e determinação do presidente Eduardo Cunha, em relação a esse tema que estava engavetado na Comissão de Justiça, o presidente Eduardo Cunha disse: nós vamos instalar uma comissão especial para tratarmos sobre um assunto que é tão requerido, tão cobrado pela sociedade brasileira, que é a reforma política. De já, eu quero dizer aos senhores, meu querido Zenildo, minhas saudações aos meus companheiros souzenses, tomara que você seja o próximo PMDBista a dar a nós uma ajuda que precisamos na cidade querida de Souza. Eu, diferentemente de algumas opiniões, até mesmo opiniões que foram se repetindo, eu não via e não vejo na reforma política a mais importante ou aquela que solucionaria os descompassos que nós vemos nas disputas, nos processos eleitorais. Ela é fundamental, ela é decisiva e a gente lamenta porque ela está saindo, se esvaindo pelos nossos dedos, entre os nossos dedos. Basta que vejamos que a oportunidade que nós tivemos de fazer algumas correções, que ao meu ver seriam importantes a essas correções e essas distorções, não foram feitas pela Câmara dos Deputados, não foram feitas, não sei se os senadores assim farão. Tomara que nós não fiquemos nesse ping-pong entre as matérias que são votadas por nós, as matérias que são revistas pelo Senado, que vem à Câmara novamente, e ao término, não muito haverá de ficar. Essa é uma sensação que eu tenho, uma percepção que lastimavelmente não lhes esconderei. Até já disse isso publicamente em diversos programas radiofônicos. Integrei essa comissão durante cerca de 47 sessões. Nós fizemos amplos debates, como um dos integrantes do PMDB, designado pela sua liderança, deputado Léo Pisciani. Eu entrei com muita esperança, Olímpio, e isso a gente conversava. Eu entrei com muitas expectativas de que nós poderíamos fazer um bom trabalho. Não que a comissão não tenha feito. A comissão fez. Até lastimamos e dissemos isso ao próprio presidente, que acredito que ele tomou um posicionamento equivocado. E desse posicionamento equivocado, reações houve dentro do próprio plenário, por parte inclusive de integrantes PMDBistas, porque o relatório do deputado Marcelo Castro, que foi feito cuidadosamente, foi feito democraticamente, foi feito com os cuidados de quem viajou praticamente as 27 unidades da nossa federação, conversando com câmaras de vereadores, conversando com integrantes das assembleias legislativas dos estados, para ouvir, levando ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ministros do STF, presidente de agremiações, para que eles pudessem externar o pensamento, que não fosse apenas a decisão unilateral de um relator ou uma decisão majoritária de 46 integrantes da comissão. Mas nem isso nos foi dado como oportunidade de fazer a defesa desse relatório, e vocês lembram o que aconteceu. O novo relator foi o deputado Rodrigo Maia, e aí penso que terminou gerando esse tipo de inconveniência entre a decisão do presidente Eduardo com aquilo que nós estávamos produzindo. Mas alguns pontos que foram abordados na reforma política. A principiar, repito, essa é uma opinião pessoal. Óbvio que reservadas estão as opiniões do governador Zé Maranhão como senador e do senador Raimundo Lira. Quesito sistema político. Nós fomos discutir. Queremos continuar com o sistema atual do voto proporcional
ou desejamos implantar, e aí surgiram as propostas, o voto distrital misto, o voto distrital puro, ou o sistema majoritário que foi batizado na Câmara como o distritão. Eu, particularmente, governador Zé Maranhão, senador Raimundo Lira, eu defendi o voto majoritário. E posso dizer aquilo que disse e com as ressalvas de alguns companheiros, inclusive alguns companheiros aqui de Campina Grande que integram a Câmara Municipal. Se nós somos uma democracia, e óbvio, como premissa básica, esta se faz através de decisões majoritárias, eu não entendo, eu não me conformo, meu querido Abílio José, e meu agradecimento por você estar entre nós fazendo essa cobertura jornalística, eu não me conformo e não me convenço de que representações às casas legislativas se deem, senão por força de quem tenha votos, por força de quem foi escolhido e não por força de um arranjo que se chama coligação proporcional, voto proporcional, aonde, além de você impor injustiças a quem obteve votos suficientes a assumir uma cadeira na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, você, inclusive, mais ainda, está desrespeitando a vontade daquele que votou em Antônio, que teve votos suficientes, mas que viu José ser eleito por ter tido votos proporcionais numa coligação. Além de ser ilegítimo, penso ser antidemocrático, injusto e desrespeitoso com quem vota. E nós vemos vários casos, nós poderíamos citar, e sustentávamos exatamente isso. Existem dois companheiros, e eu não estou aqui adentrando aos méritos pessoais no exercício dos seus mandatos, mas existem dois companheiros, o governador Zé Maranhão também vivenciou isso, o senador Raimundo Lira de certo deve ter vivenciado, o governador Zé Maranhão se lembra do episódio de Miguel Arraes. E agora, dois parlamentares federais, Celso Russomano e o deputado Tiririca, obtiveram em São Paulo 2.400.000 votos. Ótimo, devem ter feito por merecer os votos. Mas eles obtiveram esses votos e levaram consigo ao parlamento outros 7 deputados. 7 deputados que não eram sequer conhecidos dos próprios paulistanos. Alguns que obtiveram 15, 18, 20 mil votos. E outros, por força dessas coligações proporcionais, que obtiveram 150, 200 mil votos, deixaram de ter os seus mandatos em razão do sistema político vigente e que vai continuar, provavelmente, porque mesmo que o Senado reveja a decisão da Câmara, eu não sinto que os deputados vão modificar. E aí entra um dos grandes problemas que nós identificamos, Ana, que é exatamente o espírito de corpo. É o salve-se quem puder. É um instinto de sobrevivência. E nós perdemos oportunidades, por quê? Porque se esse sistema beneficiou, eu como deputado federal, no caso aquele que foi beneficiado por força de uma coligação proporcional, ora, se isso me beneficiou numa eleição anterior, por qual razão eu hei de modificar essa regra? Não, eu quero que essa regra continue, porque é assim que eu posso continuar mantendo o meu espaço, seja numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara de Deputados. E isso aconteceu. Eu lastimei profundamente, porque ao tempo em que nós ouvíamos de alguns dos nossos pares falas do tipo: precisamos dar legitimidade aos mandatos, precisamos aproximar o eleitor do seu representante. Ora, como é que você aproxima, deputada Nilda, meu querido Sandro, o eleitor do seu escolhido, agraciado com o seu voto, se o direito que você tem de fazer a escolha àquele que foi majoritário não lhe é dado? Você está colocando nas casas legislativas pessoas que não tiveram votos suficientes para representá-los, em contrapartida, os que obtiveram estão à margem. É injusto. É injusto. É antidemocrático. Mas nós fomos vencidos. Nós fomos vencidos em relação ao sistema político e permanece a escolha proporcional. E aí vem dessa escolha proporcional, com todo o respeito às reservas que tenho em relação a opiniões divergentes, a manutenção de coligações proporcionais. Foi um outro tema.
e nós deixamos de ter a oportunidade, Toninho, Metu, Rodolfo, de excluir, de acabar com as coligações proporcionais, minha querida secretária Marisa Aire. As coligações proporcionais que no país, nesses últimos processos de disputas eleitorais, têm sido vistas servindo a outras práticas. A proliferação de partidos, eu não tenho absolutamente nada contra partidos. Eu só não posso concordar que partidos políticos eles sejam constituídos não como forma de instrumentalizar a defesa de um programa, de uma doutrina, governador Maranhão, mas como forma de se estabelecer negociações. Por quê? Porque desde o momento em que foi criado o fundo partidário, desde o momento em que os partidos passam a ter acesso a tempo de televisão, partidos são constituídos sem qualquer base doutrinária, sem qualquer programa que de fato o faça distinguir-se perante o olhar do cidadão, do eleitor. Se constitui um partido, somos hoje 32 partidos com 25 registros pedidos no Tribunal Superior Eleitoral e 5 já prontos a serem oficializados. Por quê? Porque um partido se constitui, tem acesso ao fundo partidário, tem acesso ao tempo de televisão, chegamos nós ao processo de disputa eleitoral e vamos incorrer no mesmo processo de busca de convencimento dessas legendas. A oportunidade que a Câmara teve e o Senado votou pelo fim das coligações proporcionais, a Câmara teve e não aproveitou. Mantidas estão as coligações proporcionais, pelo menos na votação de primeiro turno. Vamos ter o segundo turno e depois ao Senado. Penso que deveríamos ter extinto a coligação proporcional, a figura das coligações proporcionais. Cada partido que se reforce, cada partido que tenha capacidade de atrair interessados e esses interessados de buscar a confiança do eleitor e não um arranjo artificial que faz alguns com menos representatividade nos representar e outros com mais votos perder a sua vaga, perder o seu espaço. Então acompanhe conosco. Nós continuamos com o voto proporcional, o sistema majoritário não foi aprovado, o distrital misto, distrital puro, ao meu ver, e por razões muito claras, não teve minimamente apoiamento dos senhores parlamentares federais. No Senado da República vai ser uma tese ainda debatida, porque o PSDB, por proposta do senador José Serra, defende o voto distrital misto. Não sei se conseguirá apoio maior, mas lá na Câmara não houve apelo a essa proposta, ficou entre o voto majoritário, batizado distritão, e o voto proporcional. Ao final, prevaleceu o que aí está e o que a mim me parece aí continuar. Coligações proporcionais da mesma forma, e nós vamos ouvir muito reiteradamente os conluios, e por serem conluios inconfessáveis arranjos de partidos nas disputas municipais. Isso é lamentável, porque enfraquece cada vez mais o elo entre sociedade, partido político e integrante das legendas. Uma outra proposta com a qual eu comunguei, e aí a Câmara Federal aprovou o fim da reeleição. Eu pessoalmente, conceitualmente, defendo a reeleição, mas a maneira como ela foi desenvolvendo-se nesses processos de disputas desde 1998, terminou por levar o instituto da reeleição a um desgaste, porque os abusos que houve, os usos descomedidos, arbitrários, autoritários, de quem, assumido da condição de detentor do mandato ao tempo em que busca a reeleição, terminou fazendo com que a reeleição, o instituto de reeleição, se desgastasse perante a sociedade e perante nós mesmos, agentes políticos. A reeleição, ela foi extinta em primeira votação, uma larguíssima margem de votos favoravelmente a não termos mais o processo de reeleição, de recondução. E aí, reservar aos mandatários que prazo de mandatos? Se você não tem mais reeleição e reserva apenas 4 anos, ao nosso ver, 4 anos, num estado burocrático como é o nosso. Eu vivi essa experiência como prefeito, o governador Zé Maranhão viveu como governador, e nós somos sabedores, Antônio Carlos vive nesse instante,
Kleber vivencia no seu segundo mandato, Nelinho vai vivenciar, se Deus quiser, no próximo ano como prefeito de Cacimba de Dentro. Sabe que você ser prefeito, meu querido Ranieri, que teve a experiência do pai e da mãe em Guarabira, e haveremos de tê-la, essa experiência de volta, é muito difícil, é muito delicado, é extremamente desgastante quando você entra numa gestão em qualquer um dos seus níveis para dar celeridade ao que você pensa, ao que você projeta. Zenildo, tu que tens essa aspiração justa e legítima, mas saiba logo de cara o que te espera. O que é que acontece? Você passa um ano para tentar corrigir alguns erros. 2 anos você ainda está idealizando, governador Zé Maranhão. No terceiro ano você pode até ter a liberação de recursos para começar uma obra no fim do seu mandato. Aí acabou o mandato. Foi por isso que a reeleição veio. Mas ela começou de forma manca, até em razão daquilo que nós ouvimos quando proposta foi em defesa dos interesses do PSDB de então manter na presidência o presidente Fernando Henrique Cardoso. Não sou eu que estou dizendo, existem livros publicados e os senhores hão de saber como se deu essa aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Não sei se é verdade, os livros mostram que sim. Então ela já começou errada em 1998. Mas com o fim da reeleição, nós precisávamos nos ampliar um pouco na proposta os mandatos dos senhores prefeitos, governadores e do próprio presidente da República. E a nossa proposta, não sei se os senadores concordarão, obviamente, não por trabalharem com espírito de interesse ou legislar em causa própria, mas eu sei que vai ser delicado, é de mandato equânime igual a todos, de vereador a presidente da República, 5 anos de mandato. Foi essa a proposta que a Câmara aprovou. Vai para o Senado. O Senado hoje tem 8 anos de mandato. Não sei se os senhores senadores concordarão. E de que forma se daria? Os próximos 2 senadores em 2018 eleitos teriam um mandato de 9 anos para que nós tivéssemos essa coincidência de votação de uma eleição geral. E aí, de prefeito, 4 anos e a próxima 5 anos, de deputado federal, 4 anos e a próxima 5 anos, de deputado estadual, de vereador, 4 anos e a próxima 5 anos. Seria uma coincidência proposta por nós. 5 anos de mandato foi a nossa sugestão, aprovada também por ampla maioria. Não conseguimos a coincidência de eleições, o que eu acredito ter sido um outro equívoco. Se nós temos de 2 em 2 anos eleições, vai estar o senador Raimundo Lira, com toda certeza, porque é uma obrigação, como companheiro de partido, aliado que é, visitar os municípios da Paraíba ao lado de Zé Maranhão. Pedir voto pela reeleição de Toinho, pedir voto pela eleição de Júnior em Alagoa Nova, pedir voto para Nelinho, pedir votos para os nossos companheiros do PMDB. Isso vai atrapalhar, de certo, o próprio desempenho, Olímpio, da atividade legislativa do senador Maranhão, do senador Lira, do deputado Ranieri, que vai estar fazendo campanha em Guarabira, mas vai fazer campanha também junto aos seus companheiros do Brejo da Paraíba. Eu sempre defendi que nós deveríamos ter uma eleição geral. Aí você pode dizer, mas Veneziano, nós já temos tantas dificuldades do eleitor votar para presidente, para senador, para governador, deputado estadual, deputado federal, você colocar também a ideia de se votar para prefeito e vereador, de fato. Mas entre aspas, os primeiros descompassos, Sandro, até o processo de consolidação, o ganho seria muito maior. Se eu ouço, se todos nós ouvimos que as campanhas são muito caras, de fato, são muito caras. E um dos temas mais abordados na reforma política, ou para se ter a reforma política, era de que precisaríamos diminuir os custos da campanha. Que contrassenso, governador Maranhão. Os parlamentares federais, no momento em que dizem que as campanhas são caras, mantêm de 2 em 2 anos eleição. Vamos de novo ter eleição para prefeito, para vereador, depois para deputados estaduais, deputados federais e senadores. Existe um custo altíssimo para a União, existe um custo para os próprios candidatos, existe um custo legislativo, porque retiramos-nos das casas parlamentares para fazer campanha em nível municipal, mas também não foi aprovado
mantido está o calendário em primeira votação, separadamente. Prefeito, vereadores, depois presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Reputo como mais um equívoco nas discussões sobre reforma política. Falei sobre sistema político, falamos sobre reeleição, falamos sobre coligações proporcionais. Sim, a cláusula de barreira, senador Raimundo Lira, nos deparamos com outra situação. Ora, nós não temos absolutamente nada contra o direito de quem quer que seja, em número pré-estabelecido, de juntar-se em torno de uma linha doutrinária de pensamento político partidário, constituir uma legenda, mas não da forma até permissiva que nós vemos hoje. A cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, significa, em outras palavras, meus amigos, didaticamente, que para você constituir um partido formalmente, você precisaria ter, em 9 unidades da nossa federação, a proposta era de 2% de votos. 2% de votos, Paulinho. Mas nem isso. Então hoje, ter representação partidária, ter acesso às prerrogativas na Câmara dos Deputados, e eu curvo muito por sofrer lá a ditadura das lideranças, o governador Maranhão e o senador nem tanto, porque como a casa no Senado ela é de menor número, a participação de ambos ela é muito mais à vontade do que a nossa participação, porque quem nos conduz é o líder, quem pode falar a qualquer tempo é o líder, quem não for líder vai purgar, como nós mesmos temos, e eu que gosto de expressar, eu que gosto de expor as minhas ideias, defender as minhas posições. E essa é uma realidade que vai se agravar, porque hoje, você tendo um único deputado federal, você já constitui a representação partidária. Então a cláusula de desempenho, que já era uma cláusula tímida, doutor Pereira, ela ainda existe. Ela simplesmente inexistiu. Então nós vamos ter, se não apenas 25 novos partidos pleiteando a sua constituição formal, nós vamos ter outros tantos. E de maneira muito fácil, quem eleger um deputado federal vai ter acesso a fundo partidário, vai ter acesso a tempo de televisão e as mesmas relações promíscuas quando, ao tempo das eleições, continuará. Então, amigos, governador Maranhão, senador Raimundo Lira, outro ponto, Ranieri. Outros... Sim, o financiamento público ou público-privado foi uma das questões mais suscitadas. E óbvio que tem uma relação direta com aquilo que nós estamos assistindo, Diego Amaranto, nesses episódios que envolvem empresas, diretores, alguns agentes políticos, enfim, tudo isso que tem chamado a nossa atenção, batizado como Petrolão. Pois bem, o tema do financiamento público ganhou maior robustez, ganhou maior atenção em face a esses episódios. Eu não concordo que a corrupção na política, ela se dá por estar ou não com o financiamento público. Eu não sou dessa tese. O que eu defendi, inclusive com uma emenda, é que se mantivesse o financiamento público e privado, mas com critérios, com acompanhamento, com rigidez. Mais do que isso, senador Lira e senador Maranhão, apresentei essa emenda, foi vencida. O que nós dizíamos? Veneziano, muitos eleitores, quando votam nos seus candidatos, não sabem quem foi que ajudou as campanhas. Correto. Às vezes você é eleito e só toma conhecimento depois que empresa X, empresa Y financiou a sua campanha, ou pelo menos colaborou. E se você soubesse de antemão que determinado deputado, que determinado vereador recebeu aquela ou outra ajuda deste ou daquele setor empresarial, de quem quer que seja, você poderia dizer, se eu soubesse que Olímpio recebeu aquela ajuda, eu não votaria nele, porque posso imaginar que Olímpio vai ter compromissos de defesa dos interesses daquele setor, correto? Como impedir que isso acontecesse? Bastaria que antes da votação, 15 dias antes, 15 ou 20 dias antes, todos os doadores fossem conhecidos com os valores específicos e limitados, porque vamos limitar em lei os valores de doação.
votou em Antônio, sabendo que Antônio recebeu da indústria farmacêutica, recebeu da indústria automobilística, recebeu dos agropecuaristas, recebeu de segmento de bebidas, recebeu, o eleitor está votando. Deixa de votar de acordo com os seus convencimentos. E não simplesmente dizer que com o financiamento exclusivamente público, o ato de corromper e de ser corrompido, ele estaria extinto. Iria o Caixa 2. Existiria o Caixa 2. O que foi aprovado pela Câmara foi a manutenção do financiamento público, que já existe. O governo federal gasta e gasta muito nas campanhas, a União, no caso. A participação privada se dará agora às empresas com limites que ainda não foram pré-estabelecidos, mas que serão pré-estabelecidos apenas aos partidos. E as doações particulares, elas poderão ser feitas aos partidos e também aos próprios candidatos. Eu me levantei contra a proposta da exclusividade do financiamento público, porque não identificava e não identifico que com ela estariam solucionados todos os problemas que envolvem corrupção nos processos de disputas eleitorais. Até em razão daquele episódio que levou aos dissabores aos condenados do mensalão, os atos se deram não no período de disputa eleitoral, correto? Foram atos a posteriori. Não foi a participação desta ou daquela empresa no período de disputas de 2002, mas sim descobertos a posteriori. A corrupção se dava e se deu depois das disputas eleitorais. Então, ia por terra essa proposta. A mim me parece, também respeitando a defesa que os partidos mais à esquerda fizeram da exclusividade do financiamento público, era muito mais para soar como uma resposta ao que está acontecendo aí, do que propriamente algo conceitual. Prevaleceu na Câmara o financiamento público-privado com a limitação aos partidos políticos dos recursos empresariais. O Senado da República é quem vai decidir se mantém essa proposta, se amplia também essa doação, tanto aos partidos como aos candidatos, para depois nós revermos. Eu acho que já me estendi aos pontos centrais da reforma. Ademais, nós tivemos uma oportunidade de ouro e eu tomei conhecimento pela deputada senador Zé Maranhão e faço aqui já o pedido de votos ao senhor e ao senador Raimundo Lira em nome dos interesses das mulheres brasileiras. Foi uma proposta interessante. Se eu tenho algumas reservas em relação à política de cotas, certo? Se eu tenho algumas reservas a estabelecer, porque eu acho que ao se estabelecer política de cotas, você está discriminando aquele que em tese estaria sendo beneficiado. Entendo as minhas colocações. Penso que a mulher precisa participar muito mais. Ora, se nós temos 53 quase por cento do eleitorado feminino, nada justifica que na Câmara dos Deputados tenhamos apenas 52 parlamentares. E eu ainda tomei a vaga do Dona Nilda, para você ver. Com a autorização dela. Com a autorização dela e, obviamente, a autorização de vocês. Mas aqui eu entendi que a proposta, quando você estabelece X% para este ou aquele segmento, de certa forma você vai estar tomando uma medida inconstitucional, porque você está impondo ao eleitor esse voto. Então eu tenho minhas reservas conceitualmente à proposta, entendo a mulheres. Mas defendi quando ela foi feita da seguinte forma: para as próximas 3 eleições, nós estabeleceríamos, Ranieri, 15% às casas legislativas da presença feminina. 3 eleições. Mas Eleziano resolve, é uma forma de estimular, é uma forma de mostrar que a presença das mulheres às câmaras, às assembleias e à Câmara Federal, ela é importantíssima. E depois dessas 3 eleições, estaria extinta esse percentual, e aí, quem sabe, as próprias mulheres se exporiam mais a esse debate. E eu digo isso, me desculpem, minhas amigas, porque eu não sei se há 3 ou 4 eleições, o percentual exigido para a apresentação das listas de candidatos é de 30%, governador Maranhão, não é isso? Nós temos que ter 30% de mulheres registradas como candidatas. Câmara, Assembleia e Câmara Federal. A chapa tem que ter 30%. Se você não apresentar 30% de mulheres, você perde
um homem candidato. Ora, se isso foi feito para estimular a presença feminina e não se deu porque nós assim não quiséssemos. Não foi por falta de estímulo. Então, na verdade, é esse o apelo que faço a vocês, como faço aos jovens, que possam participar, que possam crer que a atividade política não é aquilo que está, ao longo desses últimos anos, desses últimos meses, uma atividade execrada ao olhar da população brasileira. Nós precisamos nos levantar diante disso que está visível, que é a dissociação entre o eleitor e o agente político, que muitas das vezes tem grande parte de culpa e de responsabilidade, mas que também é movido, por quê? Por uma campanha de desacreditar na atividade político-partidária. E nada, meus amigos, nada em nossas vidas, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, amigo, nas nossas relações, sejam estas quais forem, se dão sem que haja influência de decisão política. A decisão tomada no Senado, a decisão tomada na Câmara, quando boa, ela produz consequências benfazejas. O inverso também acontece. Quando a gente simplesmente deixa de lado, quando nós dizemos e apregoamos que não gostamos da política, que temos horror, ojeriza, não quero votar, não acredito em mais ninguém, a gente pensa que está colaborando com alguma coisa, Arnaldo, quando na verdade nós estamos agravando o processo de descrença, de dissociação e de desesperança. Vamos fazer com mais critérios e escolhas melhores. É o que nós podemos fazer, mas não deixar à parte a nossa participação nessas escolhas. Pois bem, meus amigos, essa votação não alcançou os 308 votos, foram 293. As mulheres estão fazendo um lobby bastante legítimo junto aos senadores. Eu falava na semana passada com a deputada Soraya, e ela disse, peça ao senador Raimundo Lira, ao senador Zé Maranhão, eu digo, vou fazer publicamente. Já pedi o voto aqui dos dois, sempre fazendo menções que são para 3 próximas legislaturas. Depois volta a escolha livre, sem estabelecimento de cotas. Eu peço desculpas por ter me estendido, apenas abordei os pontos mais cruciais e relevantes de uma reforma política, se ela tivesse havido. E aí fecho a minha exposição, que não foi palestra, foi uma exposição cronológica de como se deu todo esse debate, que as mesmas sensações que eu tive no início, quando também fui encarregado, juntamente com outros parceiros, de debater sobre uma reforma, de melhorar o debate político, de criar uma legislação que possa ser mais compreensível com a participação popular, eu termino essa primeira votação na Câmara dos Deputados com uma impressão de que não produzimos a contento. É aquela decepção, é aquela frustração em face de termos tido a oportunidade de termos ouvido ecos de que a reforma política ela era imprescindível, ela é importante, como de fato seria, mas ela está muito mais parecida com meras mudanças do que propriamente com a reforma política. Se houver por parte do Senado uma rearrumação nos encaminhamentos, podemos, voltando à Câmara, salvar o que resta dela. Mas hoje, a preço de hoje, o que foi discutido, o que foi debatido, que ao final foi deliberado em primeira votação na Câmara, está muito distante, pelo menos pessoalmente, das nossas pessoais aspirações, do que nós vemos de uma reforma política efetiva. Deputado Danilo, os meus cumprimentos, parabéns pelo seu aguerrimento, mais uma vez, você, como todas as nossas companheiras, me perdoem se não faço as citações dos seus nomes, mas não incorrerei na injustiça da omissão. Parabéns por terem oportunizado esse bom encontro, esse encontro que reaquece, esse encontro que me faz tomar de grandes alegrias, de grandes emoções, com muita franqueza, porque revejo caras de pessoas que nunca me abandonaram, que fossem comendo o sal de cada dia, mas nunca deixou de lado, Júlia, a unidade em torno de um projeto que nós vamos ter 3 meses agora e vamos estar encarregados de fazer o
fortalecimento da legenda, de estimular a companheiros e companheiras que participem do processo de disputas à Câmara de Vereadores. Isso é fundamental. A vocês mulheres, a vocês jovens agora sobre a condição de Igor, parabéns Igor, parabéns Wesley, parabéns a Panzinha, parabéns a Diego, que em nível estadual tem feito e demonstrado essa mesma disposição de dar uma mexida no PMDB. Agradecer a presença de Sandro, que deve voltar com boas impressões sobre o PMDB no Estado. O PMDB ele não se fez grande simplesmente por desejo próprio. O PMDB se fez grande, como bem salientou Ranieri, como bem salientou o senador Lira e como bem ratificou Zé Maranhão, que é um dos nossos ícones, historicamente um dos nossos ícones, se fez grande porque teve trabalho. Recentemente, em um dos nossos pronunciamentos, o senador do Maranhão, o senador Lira, a deputada Nilda, meu querido vereador Olímpio, meu irmão, amigo particular, Ranieri Paulino, eu dizia da necessidade do PMDB ser protagonista nas próximas eleições. Nós cumprimos com o nosso papel. Estamos a cumprir com o nosso papel. Não imaginem as senhoras e os senhores se não fosse o PMDB no Senado da República, se não fosse o PMDB na Câmara dos Deputados, se a situação hoje no país é uma situação muito delicada, institucionalmente, se o PMDB não tivesse garantido essa governabilidade, o governador Maranhão já vivenciou na pele o que é um regime de exceção, o que é queda de governo, não brinquemos nós. O resultado poderia ter sido outro. E nós não iríamos ser irresponsáveis de puxar tapete de quem quer que fosse. Nós sabemos dos erros, não aprovamos os erros, não fizemos parte dos equívocos desses erros. Mas nós não vamos deixar na mão, porque ao deixar na mão ao governo que aí está, estamos colocando na mão a própria sociedade brasileira. Esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento. O tempo de nós ajudarmos, o tempo de nós identificarmos que o 2002 cobrava de nós o entendimento, a compreensão e o convencimento de que naquele instante o Brasil pedia uma candidatura diferente, nova, proveniente das bases sociais, e nós assim o fizemos. Ajudamos, colaboramos, governamos sem participação efetiva, mas demos essa governabilidade nas duas casas, nos governos estaduais, nos governos municipais, mas é chegada a hora do PMDB voltar a ser protagonista nas eleições de 2018. Eu tenho feito esse apelo aos meus companheiros pares, deputados federais, sei que é o mesmo sentimento de Raimundo Lira, do senador Zé Maranhão, que nós estejamos prontos e para isso precisamos já discutir com vocês as nossas próprias ideias, porque não podemos ser vistos e acusados como fisiologistas, como alguns setores tentam impor marcas de fisiologismo ao PMDB. Se nós fôssemos assim, não estaríamos concordantes numa pequena participação que temos no governo federal. Não teríamos aceito. Não somos. Nós temos um partido capaz de formular, de propor ideias, nós temos um partido com nomes importantes e não podemos ver que os descontentamentos da sociedade brasileira, Major, estejam sendo carreados para um grupo partidário, com todo respeito, que já teve a sua oportunidade de administrar entre 94 e 2002 e que, me desculpem, deixou muito a desejar. Aos jovens, façam, busquem nos anais, nos livros, busquem as informações e não se precipitem, porque nessas discussões, nesses momentos agudos de crises, sempre surge o salvador da pátria. Sempre surge ou o homem, mulher, salvador da pátria, ou surge uma tese como a solucionadora de tudo. Aí você carrega todas as suas decepções, todos os seus entristecimentos, todas as suas frustrações, todas as suas indignações, Mirtinha, para aquele fulano que é o antagonismo daquele que está de plantão. E aí é outro risco que nós corremos. Nós já experimentamos também aqueles que hoje se apresentam como arautos da competência administrativa, arautos da moralidade pública, e deu o que deu. Então o PMDB não pode absolutamente fugir, abrir mão da sua responsabilidade em 2018. E para isso começamos já. Precisamos estar
disputando as eleições municipais, no que possível fazer composições partidárias com aqueles que despontem melhor do que os nossos candidatos, e sim, humildemente nós vamos estar tratando sobre essas questões, mas também postulando de possíveis aliados o entendimento quando candidatos do PMDB se apresentarem melhor. O PMDB vai estar fortalecido em 2016 com as graças de Deus, e depois de 2016 cada passo haverá de ser dado com a tranquilidade, com a participação, superando os problemas, as dificuldades que nós passamos em 2014. Veja o tamanho dessa legenda. Debaixo de tudo aquilo que nós passamos, o PMDB conseguiu eleger o senador da República, conseguiu eleger 4 deputados estaduais e conseguiu eleger 3 deputados federais. Imagine se a gente não tivesse tido problemas de encaminhamento. Eu não tenho dúvidas. E aí ressalvo o papel do início, meio e fim, que foi adotado por Zé Maranhão, firme, defendendo uma candidatura própria, Ranieri Paulino, governador Roberto Paulino, e outros que, se não muitos dentro do PMDB, mostram o quão são merecedores de todos os nossos elogios. Sofremos? Sim, mas mostramos a nossa cara. Sofremos muito. Dificuldades que muitos de vocês não imaginam, as noites, madrugadas que nós passamos. Mas saímos fortes, e eu quero crer que não vamos incorrer em novos equívocos.